Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês aí sobre revisão de conjuntos numéricos. Então eu separei alguns exercícios aí relacionados com conjuntos numéricos. Então vamos lá. O primeiro exercício fala do conjunto dos números inteiros. O que ele está falando aqui? Os inteiros positivos x, y e z satisfazem as igualdades x vezes y igual a 14, y vezes z igual a 10, z vezes x igual a 35. Qual é o valor de x mais y mais z? 10, 12, 14, 16 ou 18? Então, olha só, os dados do probleminha aqui, remetem a essas três equações. X vezes y é igual a 14. Y vezes z é igual a 10. E z vezes x é igual a 35. Como ele está querendo a relação do x mais y mais z, eu vou juntar essas três equações aqui, multiplicando todos os elementos. Eu vou ficar, o x aparece duas vezes, então se eu multiplicar todos os elementos, eu vou ficar com x ao quadrado. O y também aparece duas vezes, então eu vou ficar com y ao quadrado. E o z também aparece duas vezes, vai ficar z ao quadrado. E aqui eu vou ficar com 14 vezes 10 vezes 35. Agora eu vou separar esses números, né? Eu vou escrever os números 14, 10 e 35 como fatorado. Eu vou fatorar em números primos e vou escrever o 14, o 10 e o 35. Se eu fatorar o 14, eu vou ficar com 2 vezes 7. Se eu fatorar o 10, eu vou ficar com 2 vezes 5. E se eu fatorar o 35, eu vou ficar com 5 vezes 7. Então eu fatorei, transformei os números, né? Escrevi os números em fatores primos. Do mesmo jeito que eu juntei o x, o y e o z, eu posso juntar agora, o 2 apareceu duas vezes, então eu vou ter um 2 ao quadrado. O 5 apareceu duas vezes, eu vou ter um 5 ao quadrado. E um 7 apareceu duas vezes, eu vou ter o 7 ao quadrado. Como o x, o y e o z estão elevados ao quadrado, eu vou ficar aqui x vezes y vezes z, e posso elevar ao quadrado o resultado final, porque os três estão elevados ao quadrado. Isso vale também para 2 vezes 5 vezes 7. Também vou elevar ao quadrado. O que vai acontecer? Como os dois lados estão elevados ao quadrado, eu posso cortar o expoente. Aí eu fiquei com essa equação. X vezes y vezes z é igual a 2 vezes 5 vezes 7. Independente da ordem, como ele está querendo o valor do x mais y mais z, tanto faz para quem eu vou atribuir o maior valor ou o menor, porque se vai somar os três resultados, tanto faz. O que a gente pode afirmar aqui então? Com essa igualdade aqui, eu posso afirmar que o x vale 2, que o y vale 5 e o z vale 7. Se eu tivesse atribuído valores diferentes aqui, o x 7, o y 2 e o z, não vai mudar nada, porque como ele quer a soma dos três valores, independente de onde eu coloquei os valores, a soma vai ser a mesma. Ou seja, se eu somar esses três valores, independente de quem é x, quem é y e quem é z, a soma de qualquer jeito vai dar 14. Então, alternativa C. Então, eu fiquei com o resultado 14. Então, tá aí o primeiro exercício aí que a gente separou nessa revisão de conjuntos numéricos, né, que envolvia números inteiros e positivos. Então, vamos lá agora para o segundo exercício. Deixa eu só apagar aqui a telinha. Vamos resolver agora a segunda questão. Olha só, na questão 2,
a gente já separou uma questão que já envolve o conjunto dos números complexos. Então vamos lá. Olha só. Sejam K e P dois números reais e sejam Z1 igual a 3K mais 2 mais P vezes I e Z2 igual a 3P menos 4 mais 2 menos 5K vezes I. São dois números complexos. Quais são os valores de K e P para os quais Z1 é igual ao conjugado do Z2? Então, o K é igual a menos 1 e o P é 3, o K é igual a 1 e o P é 3, o K é igual a 0 e o P é menos 2, e o K é igual a 1 e o P é menos 3. Então, vamos lembrar o seguinte. Como que eu vou representar um número complexo na forma algébrica? O Z vai ser A mais BI. Então, o A é a parte real e o B é a parte imaginária, ou seja, o A é o número que aparece sozinho, o B é o número que aparece do lado do I. Quando ele fala do conjugado do Z, como que eu represento o conjugado do Z? Eu vou colocar o menos, é o Z com sinal de menos em cima. Então, eu vou copiar a parte real e vou trocar o sinal da parte imaginária. Então, no caso, ele afirmou nesse exercício ó, que o Z1 é igual ao conjugado do Z2. Se eu olhar o meu Z1, o Z1 eu não vou mexer. Então, o Z1, a parte real é o 3K mais 2, mais a parte imaginária vai ser o P vezes I. Esse é o Z1. No Z2, a parte real é 3P menos 4. E a parte imaginária é 2 menos 5K. Só que no caso aqui, ele quer o conjugado. O conjugado eu tenho que trocar o sinal da parte imaginária. Então, quando eu troco o sinal da parte imaginária, fica menos 2 mais 5K vezes I. Se eu estou afirmando que esses dois números são iguais, a parte real de um lado tem que ser igual à parte real do outro. Então, eu vou escrever a primeira equaçãozinha aqui, ó. Então, minha primeira equação vai ser 3K mais 2 é igual a 3P menos 4. Então, passando tudo para um lado só da igualdade, ó, vai ficar 3K mais 2 menos 3P mais 4 é igual a 0. Eu vou separar como uma equaçãozinha para resolver esse sistema. Ó. Eu vou ficar com 3K menos 3P é igual a menos 6. Por que menos 6? 2 mais 4, 6. Passei para o outro lado, ficou menos 6. Dá para dividir essa primeira equação aqui ó, por 3. Então, eu fico com K menos P igual a menos 2. Vou separar essa primeira equaçãozinha aqui. Agora, qual é a outra igualdade que eu vou fazer? Ó? O que está na frente do I de um lado, que é a parte imaginária, eu vou igualar com o que está na frente do I do outro lado. Então, eu vou ficar aqui menos 2 mais 5K é igual a P. Então, separando no formato de equação também, ó, eu vou ficar com 5K menos P é igual a 2. Essa é a minha segunda equação. Agora, eu vou resolver um sisteminha com essas duas equações. Então, olha só, eu vou resolver o sistema aqui, ó. K menos P é igual a menos 2. E 5K menos P é igual a 2. Para resolver esse sistema, eu vou multiplicar a equação, vou fazer por adição. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 1 para a gente conseguir cortar o P. Então, vai ficar assim, ó. É menos K
mais P é igual a menos 2. A de baixo eu vou repetir. 5K menos P é igual a 2. Menos 2 não, em cima vai ficar mais 2, né? Porque é menos 2 vezes menos 1. Então a equação de cima vai ficar menos K mais P igual a 2. O que vai acontecer aqui? Quando eu somo as duas equações, ó, vai cortar o P. Então eu vou ficar com 4K igual a 4, ou seja, o K é igual a 1. Agora que eu achei o valor do K, eu escolho uma das equações aí e troco para achar o valor do P. Então eu vou substituir na primeira. Ó. Eu sei que K menos P é igual a menos 2. Então 1 menos P é igual a menos 2. Se eu passar o P para o outro lado, vai ficar 1 mais 2 igual a P. Ou seja, o P vale 3. Aí, olhando nas alternativas, olha lá, o K é igual a 1 e o P igual a 3. Então, vai ser a alternativa B. Então, está resolvido o segundo exercício. Espero que tenham entendido aí. Então, partiu de uma igualdade de números complexos e, em seguida, a gente utilizou uma resoluçãozinha de adição aí, né, um método da adição para resolver um sisteminha. Tudo bem? Então vamos agora para a terceira equação. A terceira equação também tem a ver com números complexos. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vamos colocar a terceira equação. Só voltando a telinha para o lugar. Opa. Então olha só, vamos lá para o exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte. Então, olha só, nesse exercício agora, a gente vai ter alguns conceitos de números complexos envolvidos também. Ó. Eu tenho uma divisão de números complexos e umas potências de I para a gente resolver. E em seguida, eu vou achar o número complexo na forma algébrica, eu vou precisar passar para a forma trigonométrica. Então, vamos começar aqui. Ó. Eu sei que o Z é igual a 2I dividido por 1 menos I, mais 2 vezes I elevado a 23. Eu vou começar pelas potências de I. O que eu tenho que lembrar aqui? Ó? As potências principais que a gente tem para o I aí, ó, vão ser o I elevado a 0, que vale 1, o I elevado à primeira, que é ele mesmo, que é I, o I ao quadrado, que é menos 1, e o I à terceira, que é o menos I. Aí eu preciso calcular esse I elevado a 23. Qual é o procedimento para resolver qualquer potência de I? Eu vou pegar o expoente 23 e vou dividir sempre por 4. Porque quando eu divido por 4, uma divisão por 4, se ela for exata, ela dá resto 0. Ou então sobra resto 1, 2 ou 3, que são exatamente os expoentes que eu conheço aqui das potências de I. O I elevado a 0, o I a primeira, I ao quadrado e I a terceira. Então, dividindo por 4 aqui, ó, vai dar 5 e vai sobrar resto 3. O que vai acontecer aqui? Ó? O I elevado a 23, então, eu vou trocar o expoente 23 pelo 3. Vai ser igual ao I a terceira, que vai ser menos I. Então, eu já posso trocar no exercício, aonde está I elevado a 23, já posso trocar por menos I. Então, vai ficar assim, ó, Z igual 2I dividido por 1 menos I, mais 2 vezes menos I.
Agora eu vou efetuar uma divisão de números complexos, que é o 2i dividido por 1 menos i. O que vai acontecer nessa divisão? Ó, quando eu divido números complexos, eu copio a minha divisão e vou multiplicar em cima e embaixo aqui pelo conjugado do de baixo. A gente acabou de falar de conjugado no exercício 2. Se aqui é 1 menos i, o conjugado vai ser 1 mais i. Então eu coloco 1 mais i em cima e embaixo. E vou fazer a multiplicação do 2 vezes menos i, que vai dar menos 2i. Agora eu vou fazer essa multiplicação distributiva aqui, ó. 2i vezes 1 vai dar 2i. 2i vezes i vai dar mais 2i ao quadrado. Dividido. Embaixo eu vou fazer distributiva. Então, 1 vezes 1, 1 vezes i, menos i vezes 1, menos i vezes i, que vai dar menos i ao quadrado. Aí eu vou repetir esse menos 2i aqui. Agora, como é que vai ficar? Na parte de baixo, cortou mais i com menos i. E esse i ao quadrado que sobrou em cima e embaixo aqui, ó, eu vou utilizar as potências de i. Então, i ao quadrado é igual a menos 1, ó, a gente viu aqui. Então, eu vou trocar o i ao quadrado por menos 1. Então, como é que vai ficar ali? Ó? Vai ficar assim, ó, z igual 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2, e vou repetir o mais 2i. E na parte de baixo, vai ficar 1 menos menos 1, fica 1 mais 1. Aí com menos 2i daqui. Aí, olha só, aqui vai ficar z igual a menos 2 mais 2i dividido por 2, menos 2i. Olha só como é que ficou meu número complexo, então. Como essa fração está tudo dividido por 2, eu posso dividir, então vai ficar menos 1 mais i, e vou repetir o menos 2i aqui. Então, menos 2 mais 2i dividido por 2 deu menos 1 mais i. Repetindo menos 2i. E cheguei nesse número complexo aqui, ó. Menos 1 menos i. Então, essa é a resposta do número complexo na forma algébrica. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer a forma trigonométrica. Então, vamos lá. A gente vai seguir 3 passos agora para resolver a forma algébrica. Então, vamos lá. Eu vou lembrar aqui, ó, que para chegar na forma trigonométrica, a gente vai ter, deixa só esse número complexo aqui, ó. Eu vou partir, ó, do z, que é menos 1 menos i. Então, nesse caso, ó, o a é o número sozinho e o b é o que aparece na frente do i. Aí, qual que é o primeiro passo para chegar na forma trigonométrica? Eu vou calcular o módulo. Então, vou até colocar direto aqui, ó, eu vou calcular o módulo de z. Então, vamos lá. A fórmula do módulo de z é a seguinte. Módulo de z vai ser raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, olha aqui. Módulo de z vai ser menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aí o módulo de z vai ser raiz de 1 mais 1. Módulo de z vai ser raiz de 2. Então, esse é o primeiro passo. Agora eu conheço o módulo, conheço o a e conheço o b. Eu vou calcular agora o segundo passo. O segundo passo é o argumento, ou seja, argumento é o ângulo de inclinação da reta que representa o módulo do número complexo. Para isso, eu vou utilizar duas igualdades aqui, ó.
o seno do argumento vai ser b sobre módulo. E o cosseno do argumento vai ser a... Opa, é b sobre módulo, né? Não sobre argumento. Vai ser a sobre módulo. Então, eu tenho aqui, ó, no argumento, o b vai ser... O seno de b vai ser b sobre módulo. O seno do argumento é b sobre módulo. E o cosseno do argumento é a sobre módulo. Então, olha só. Aqui vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. Como a raiz ficou em cima, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2 para racionalizar o denominador. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. O a sobre módulo vai ser menos 1 sobre raiz de 2 também. Multiplicando de novo em cima e embaixo pela raiz de 2, vai me dar o mesmo resultado. Aí eu preciso saber agora qual é o ângulo que tem o seno menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno menos raiz de 2 sobre 2. O ângulo vai ser 225 graus. Então tem o ciclo trigonométrico, redução de quadrante, né? Mas para a gente aqui seria uma consulta. O ângulo é 225 graus, que tem o seno menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno menos raiz de 2 sobre 2. Agora eu tenho as duas informações. Eu tenho o ângulo e tenho o módulo e tenho o argumento. Agora eu vou fazer o terceiro passo. O terceiro passo é escrever na forma trigonométrica. Então, na forma trigonométrica vai ser módulo do número complexo, cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo. Então, é só substituição. Ó. Eu vou substituir o módulo aqui e vou substituir o ângulo aqui. Então, eu vou ficar com isso aqui. Módulo, raiz de 2, cosseno de 225, mais i seno de 225. Se a gente olhar nas alternativas, as minhas alternativas, elas estão com o argumento, não estão em grau, eles estão, o ângulo está sendo o resultado em radiano. Então, para o radiano, eu posso fazer a regrinha de 3 aqui, se eu quiser. 180 graus corresponde a π radianos. Aí 225 graus vai ser x. Aí resolvendo essa regrinha de 3, o x vai ser 5π sobre 4 rádio. Ou seja, na alternativa está a raiz de 2, cosseno de 5π sobre 4, mais i seno de 5π sobre 4, que vai ser a alternativa A. Então, tá feito mais um exercício aí de números complexos. Aqui deu para lembrar alguns conceitos, né? Desde a operação de números complexos, potências de i, módulo, argumento e forma trigonométrica. Então, são vários conceitos envolvidos numa questão só, né? Então, vamos lá para a última questão que a gente separou aqui agora. Olha só, deixa eu posicionar de novo aqui a telinha. Então, olha só a última questão. Questão 4. Olha só. Considere o número complexo z igual a 6 mais 8i. É uma das raízes sextas do número complexo w. O perímetro do
polígono convexo, cujos vértices são os afixos das raízes sextas desse número complexo W, no plano, né, no gráfico, é igual a quanto? Então, primeira coisa, eu preciso pensar num hexágono. Então, lado tem raízes sextas, 6 lados iguais, tá? Então, 6 lados iguais, eu vou ter um hexágono. Como que eu vou calcular o lado desse hexágono? Olha só, o lado desse hexágono vai ter a mesma medida, nesse caso aqui, ó, o lado do hexágono, eu vou colocar hexágono regular, porque no caso todos os lados são iguais, né? Ele vai ter a mesma medida do módulo do número complexo. Então, nesse caso aqui, o módulo vai ser raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu olhar no número complexo ali, ó, eu vou ficar com 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vai dar raiz de 36 mais 64. Ou seja, vai ser raiz de 100. Então, o módulo aqui vai ser 10. Então, esse hexágono, ele tem lado 10. Então, no caso aqui, ele quer o perímetro. Perímetro é a soma dos lados, né? Eu represento por 2π. Então, como o hexágono tem 6 lados iguais, é 6 vezes o L. Então, vai ser 6 vezes o módulo do número complexo. 6 vezes 10 vai ser 60. Então, sempre aí o módulo vai representar o lado da figura. Se fosse 4 lados iguais, seria um quadrado. 3 lados iguais, o módulo ia representar o lado de um triângulo equilátero. Como é 6 lados, né, raízes sextas, vai ser um hexágono e o módulo representa a medida do lado. Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.